Atenção motoristas, a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, os valores do pedágio na Via Dutra serão reajustados em 4,35%. O aumento anual foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e já está publicado no Diário Oficial da União. Na região, o preço para veículos de passeio na Praça de Pedágio de Moreira César vai passar de R$ 9,20 para R$ 9,60. Já no pedágio de Jacareí, o preço sobe de R$ 4,10 para R$ 4,20. Em Taubaté, a onda de roubos e furtos, principalmente de motocicletas, fez aparecer no trânsito da cidade uma nova sinalização. Além das placas tradicionais, o motorista também é alertado sobre o risco de estacionar e depois ser obrigado a voltar para casa a pé. Veja na reportagem. A placa colocada no centro de Taubaté chama a atenção dos motociclistas e os deixa preocupados. Eu vou parar ali mesmo, só que bem trancadinha. Trabalho perto aqui também, né? Toda hora eu tô olhando a moto. Mas fica com medo, né, dela ser roubada? Tem. Receio a gente tem. Ninguém sabe quem colocou o alerta, mas comerciantes confirmam o alto índice de roubos de motos na rua Jorge Winter. Com medo da ação dos bandidos no local, eles não quiseram se identificar. A gente ficou sabendo que roubaram moto e bicicleta aqui da rua, de funcionários aqui da rua. O local tem câmera de monitoramento, mas segundo os comerciantes, não funciona. Teve um rapaz aí que teve sua moto furtada e procurou saber a respeito da câmera e foi informado que a câmera não funcionava. O último balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostrou que Taubaté teve um crescimento de 40% no índice de roubos a veículos no comparativo entre os meses de maio e junho deste ano. A polícia reconhece que a região central é a que mais sofre com este tipo de crime, mas diz que medidas estão sendo tomadas. A frota de automóveis, de motos, aumentou bastante, de forma considerável nos últimos meses. Então, isso também implica nessa questão. E a gente já detectou essa situação, a Polícia Militar já detectou essa situação e tem feito ações preventivas para reverter esse quadro. Ela tem desenvolvido ações, força comunitária, focadas em moto, que a gente chama de cavalo de aço. A maioria das motos, dos carros roubados e furtados, eles são utilizados aí nesses locais para desmanche e para venda dessas próprias peças, né? Apesar dos números e da placa, os motociclistas que precisam estacionar no centro ainda se arriscam. Eu coloquei alarme na moto também, então acho que eu tenho uma segurança a mais em deixar ela aqui. Todo lugar tem roubo, não é só aqui. Em Taubaté, todo lugar tem roubo. Pois é, e logo depois da reportagem nós fomos informados que a placa foi retirada. A semana termina com tempo bom em toda a região, mas pode voltar a chover no fim de semana. Confira os detalhes no mapa. Devido a uma massa de ar seco, a sexta-feira segue bem ensolarada em toda a região e os ventos que sopram do quadrante norte mantêm a tarde quente. O tempo muda somente no fim de semana. Uma nova frente fria traz chuva isolada e rápida no fim do sábado. Mesmo assim, o último fim de semana de férias ainda será bem aproveitável no Vale do Paraíba, Serra e Litoral Norte. Hoje as máximas chegam aos 26 graus em Jacareí, 28 em Aparecida e Caçapava. Em Caraguatatuba, os termômetros atingem 30 graus. E para muita gente, esse será o último final de semana de férias escolares. Mas a temporada de inverno continua lá na Serra da Mantiqueira. E uma boa dica é aproveitar a programação que Santo Antônio do Pinhal oferece até domingo. E quem faz esse convite aqui para a gente é o prefeito da cidade, Augusto Guarnieri. Muito boa tarde, prefeito. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Bom, o turista que subir a serra, qual é a programação que vai encontrar na cidade até domingo? Boa tarde, Rose. Realmente nós temos uma programação bastante extensa, né? Nosso festival de inverno foi um festival de inverno voltado realmente à cultura regional. Nós teremos várias atrações e fechando o festival de inverno no domingo com uma grande apresentação de dança na colônia japonesa que comemora, na verdade, aí, né, a florada da cerejeira, que é uma tradição também aí na nossa cidade. Mas tem programação também hoje, amanhã, uma programação musical e também os restaurantes bastante empenhados aí para oferecer boas delícias ao turista. Com certeza. Quem for a Santo Antônio, além das atrações que acontecem na Praça do Artesão, que são atrações regionais, músicas, as barracas típicas, pode aí também ter aí, prestigiar a nossa bela gastronomia, né? São 32 restaurantes hoje que oferecem uma gastronomia bastante ampla, além também dos passeios, das trilhas e de tudo que o
trade turístico hoje de Santo Antônio oferece também para o nosso visitante, para aquele que vem do Vale, que vem das capitais, nos visitarem. Aliás, a cidade ela tem investido em infraestrutura até mesmo para melhor receber o turista, não é mesmo? Esse sempre foi um grande foco dessa administração, que é realmente consolidar Santo Antônio como um dos grandes destinos turísticos aqui do estado de São Paulo. E pensando também que Santo Antônio hoje está numa região muito importante, né? Olhando o turismo regionalmente, Santo Antônio hoje está incluído aí junto com Campos, São Bento de Sapucaí, que são cidades que têm se destacado muito aí nos últimos anos aí no turismo, e com isso a gente pode oferecer aí uma estrutura muito melhor ao turista que nos visita hoje, né? A cidade, inclusive, está incluída num projeto de turismo regional, não é mesmo? O que isso está oferecendo para o turista? Na verdade, hoje Santo Antônio faz parte, além do Circuito Mantiqueira, Santo Antônio faz parte de um projeto de cooperação internacional, onde envolve cidades de São Paulo, né, São Bento, Santo Antônio e Campos do Jordão, e mais 12 cidades do sul de Minas, que é uma agência de desenvolvimento que promove o turismo regional, né, capacitando, realmente formatando aí o turismo, os atrativos turísticos, formatando junto com os empresários uma política de turismo realmente voltada para um desenvolvimento sustentável da região, com geração de renda, com fortalecimento da economia local. Bom, é importante destacar, inclusive, que Santo Antônio do Pinhal, durante a temporada, também é um bom ponto de parada para o turista, de repente, que não quer enfrentar aquele agito de Campos do Jordão, que a gente percebe que nessa época as ruas ficam bastante congestionadas, os hotéis lotados, e Santo Antônio também oferece essa infraestrutura para recepcionar, para acomodar os turistas. Com certeza. E, além de tudo, é uma cidade muito segura. Hoje, Santo Antônio aí é considerada uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo, que isso também é um fator muito positivo para o turista que nos visita, porque ele sai das capitais, dos grandes centros, e ele quer, além de ir para uma cidade bonita, com vários atrativos turísticos, ele quer também uma cidade segura, onde ele possa aí estar transitando com a sua família, caminhando pelo calçadão, visitando os pontos turísticos. São muitos os pontos turísticos hoje que estão na zona rural também da cidade, como, por exemplo, o Pico Agudo, onde você tem uma visão aí de 360 graus aí de todo o Vale do Paraíba, que é um passeio assim, muito gostoso de fazer com a família. Para quem gosta também de esportes radicais, é um bom ponto, né, com certeza, de diversão. Né? Com certeza. É uma adrenalina realmente aí visitar o Pico Agudo, e não só o Pico Agudo, né? Santo Antônio tem se caracterizado também por o ecoturismo. Então, várias trilhas, várias atrações que estão realmente, como eu falei, na zona rural também, onde você pode passar aí com a família um belo dia, um belo final de semana, e não só Santo Antônio, né? Visitar toda a região. Nosso grande objetivo hoje de Santo Antônio também é que o turista realmente visite a nossa região, porque automaticamente, se Campos do Jordão, São Bento e outras cidades turísticas também estiverem bem com o turismo, estiverem realmente com turismo promissor, Santo Antônio também vai estar incluído, né, nesse trade turístico. Tá certo, então, prefeito Augusto Guarnieri, muito obrigada pela sua participação, e está feito aí o convite. Vamos esperar que o tempo colabore também aí para o último final de semana, tá bom? Com certeza, agradeço, e fica o convite a todos aí visitar Santo Antônio e visitar toda a nossa região. Tá certo, muito boa tarde. Obrigado. Em instantes, aqui no Band Cidade, às vésperas da volta às aulas, a Secretaria de Transportes de São José dos Campos reforça a campanha sobre o transporte seguro de crianças e também de gestantes em veículos e ônibus. Os detalhes já já. Agora, 1h07.